nosso coração se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoeira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, celebramos esta Eucaristia nesse 27º domingo do tempo comum, escutando do Evangelho de nosso Senhor uma palavra final que desconstrói em muito a visão que nós temos da nossa caminhada espiritual. Os discípulos se dirigiram até o Senhor com uma prece que muitas vezes é feita por nós: Senhor, aumenta a nossa fé. Os discípulos experimentavam no próprio coração a fraqueza de não serem capazes de acreditar no poder de Deus, de serem de tal maneira convencidos por Jesus daquela proposta que ele lhes fazia, que chegaram ao seu encontro para suplicar com humildade: Senhor, aumenta a nossa fé, porque sem ela nós vamos perecer. Mas atenção, no contexto do evangelho que nós escutamos, os discípulos queriam ter fé em vista da eficiência das obras. Os discípulos viam as obras de Jesus, que eram maravilhosas, e sabiam que as obras do Senhor eram frutos da fé que ele possuía no Pai, e queriam, portanto, para que as obras fossem tão eficientes como a de Jesus, que o Senhor lhes concedesse o dom da fé em vista das obras. A mentalidade do Antigo Testamento e, portanto, dos discípulos de Jesus, antes de terem um contato direto com ele, era a de que, na medida em que eles possuíam mais obras, Deus era obrigado a recompensar por causa daquilo que fora feito. Era como se eu fosse adquirindo méritos diante do Senhor, eu fosse ganhando pontos com Deus e tivesse condições depois de cobrar o que eu havia feito. Meus irmãos, não somos nós, muitas vezes, os que também agimos assim?
Pedimos a Jesus que nos conceda o dom da fé, em vista das obras, mas não, atenção para um alerta importante, como uma expressão do nosso amor a Deus, mas como uma expressão do nosso desejo de, fazendo muitas obras, termos méritos diante do Senhor e podermos assim, no dia final, cobrarmos a nossa recompensa. Estou trabalhando na obra de Deus, porque serei recompensado. Estou me tornando cada vez mais um homem de fé aparente, porque é assim que eu alcançarei o céu. E pode parecer de nossa parte que tudo isso é legítimo, mas segundo o discurso de Jesus, não é. Porque tanto a fé como as obras, elas nascem da gratuidade do amor e não do interesse por uma recompensa. Não iremos para o céu, não obteremos a salvação, não estaremos com nosso Senhor por causa dos nossos próprios méritos, nem mesmo por causa do tamanho da nossa fé, que como a dos discípulos é pequena, tampouco por causa da quantidade de obras, mas porque, como fruto da gratuidade do amor de Deus por nós, quisemos corresponder numa resposta livre e consciente a Jesus, para no final de tudo, apesar de termos tido fé e obras, reconhecermos, frase final do Evangelho, atenção, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Meus irmãos, como padre, talvez seja essa a palavra de Jesus, a mais incômoda e a mais difícil de ser assimilada por qualquer consagrado. Porque a nossa dedicação e a nossa oferta de vida não merece recompensa alguma, mas eu não estou sozinho nesta dificuldade de compreender o Evangelho de nosso Senhor. Também você, agente de pastoral e de movimento, não merece nenhum reconhecimento. Que absurdo, padre. É claro que eu mereço. Quantas pessoas já não disseram: estou na igreja e ninguém me nota. Estou trabalhando e ninguém me agradece. Estou me esforçando e não recebi sequer um obrigado. Com que cara nós que fizemos aqui na terra esse tipo de cobrança, diremos ao Senhor que fizemos o que devíamos fazer, porque somos servos inúteis? A inutilidade, segundo o Evangelho de nosso Senhor, é uma qualidade que nos conduzirá ao céu. Meus irmãos, mora aqui a grande contradição entre o Evangelho de Jesus e a lógica deste mundo. Para o mundo, os inúteis são aqueles que devem ser descartados. Os inúteis possuem, inclusive nos dias de hoje, algumas instituições apropriadas para eles. Aqui moram os inúteis. O Papa chama isso de cultura do descartável, que já não possuem para a sociedade nenhum tipo de utilidade, que já não possuem nas minhas relações nenhum tipo de utilidade, porque não me produz nem mesmo prazer a presença daquela pessoa, e nós começamos a descartar as pessoas que são inúteis. No coração de Deus é exatamente o contrário. Os inúteis são aqueles que são preferidos por Jesus, porque sabem que não possuem um nível de fé que os faça merecer a salvação. Sabem na mesma medida que nunca conseguirão realizar obras suficientes para conquistar o coração de Deus, e reconhecendo a sua própria inutilidade, se abandonam completamente na experiência desinteressada do amor de Deus, que os salvará. Que o Senhor nos ajude
a entendermos que a fé e as obras são frutos da experiência que fazemos com o amor do Senhor, que deve ser sempre descaracterizado de qualquer interesse, até mesmo o interesse de gratidão da parte dos irmãos e da parte de Deus, porque a nós e ao Senhor cabe no dia final o julgamento da inutilidade, que não será por Jesus julgada desde o ponto de vista negativo, mas que, ao contrário, os inúteis para este mundo serão recompensados pelo Senhor, porque não tem fé suficiente, não tem obra suficiente, mas tem amor de sobra, e a nossa inutilidade será, portanto, uma via fecunda de salvação. Amém.